A empatia ajuda os doentes a aderirem à terapêutica e também, do outro lado, por exemplo, aos profissionais de saúde, está cientificamente comprovado que diminui o erro clínico e traz maiores níveis de recuperação. Então, olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do Princípio Ativo, este podcast que nos convida a refletir sobre a importância da empatia, ou da falta dela, no campo da saúde, essencialmente, mas da nossa vida de uma forma geral. Tenho comigo hoje Paula Rebelo, é um gosto imenso ter-te comigo, Paula. É um gosto estar aqui, Ana, obrigada. Obrigada. A Paula é jornalista da RTP e especializada na área da saúde, portanto é uma cara, uma voz que nós vamos contactando sempre que há notícias, temáticas no nosso dia-a-dia relacionadas com o campo da saúde. Certo. E, portanto, é uma honra imensa poder conversar contigo sobre a tua experiência e a minha também, não é? Contei-te que este podcast surge um bocadinho de uma necessidade minha, no confronto com várias organizações de saúde, diferentes profissionais, tive algumas experiências marcantes, quer positivas, quer negativas, e percebi que era um tema que eu gostaria de explorar e de levar a mais pessoas, não é? Que da minha experiência e também de algumas conversas em sala de espera, que a empatia poderia fazer diferença. E fiquei com muita curiosidade, se tu conheces tanta gente, tantos contextos de saúde, como é que olhas para esta questão da empatia, se é ou não importante no processo de recuperação, de como as pessoas vivem a sua saúde? Como é que tens olhado para isto, Paula? Bem, Ana, a ciência mostra que a empatia faz parte integral do processo de recuperação. Portanto, não tem que ser eu a dizer, está devidamente comprovado. A empatia ajuda os doentes a aderirem à terapêutica, a terem confiança no que lhes é apresentado para a sua recuperação e muitas vezes para o árduo caminho que essa recuperação implica. E também, do outro lado, por exemplo, aos profissionais de saúde, está cientificamente comprovado que diminui o erro clínico e traz maiores níveis de recuperação também dos seus doentes. E mesmo entre os profissionais de saúde, às vezes nós não nos esquecemos disso, os ambientes de trabalho, que são muito desafiantes, e para evitar a toxicidade também, a empatia entre os próprios colegas agrega e traz melhores resultados, portanto não precisa sequer que seja eu. Pela minha experiência posso dizer que comprovei tudo isto em todas estas vertentes que acabamos de falar, no dia-a-dia em reportagem, e é um enriquecimento pessoal e profissional que acaba por ser quase um privilégio. Que bom! Mas sabes que isto deixa-me um bocadinho inquieta, porque se é mais ou menos do senso comum que nós partilharmos perspectivas, compreendermos o que se passa na vida do outro, porque também abre porta para nos compreenderem a nós. Ou seja, de uma forma geral, é do senso comum que isto é interessante. Há estudos que comprovam que, efetivamente, melhora, é um win-win, não é? Win-win-win-win-win, porque as famílias também, os colegas também. Portanto, porque é que é tão esquecido e tantas vezes entra quase em contracorrente com esta lógica dos números, sei lá, as consultas têm que ter X tempo, há listas de espera imensas. O que é que tens encontrado, não é? Como é que estas duas realidades casam, ou seja... Colidem. O difícil é que muitas vezes vemos mais divórcio que casamento nesta temática, o que é pena. E eu acho que é o looping do dia-a-dia, é o desgaste do dia-a-dia. E às vezes também esta falta de capacidade, que às vezes até temos em cada um de nós. Não acordamos todos os dias também da mesma maneira, mas nesta área da saúde é uma coisa que deveria estar mais consciente. A questão é que percebemos que passar das palavras aos atos, pôr-nos no lugar do outro, é muito difícil. E às vezes tropeçamos. E se calhar até às 8 da manhã começam o turno a fazê-lo, mas se calhar às 11, ao meio-dia ou então às 3, 4 da tarde, isso já não existe. E percebe-se.
Mas eu continuo a achar, e acho que vamos ter a oportunidade de falar disso durante esta conversa, que é uma estrada seguramente de dois sentidos. Não é só dos profissionais de saúde para connosco, para com doentes, para com familiares, até para com jornalistas que querem fazer esta ponte, até da literacia em saúde, que é outra coisa muito, muito importante, mas também de nós todos para com os profissionais de saúde. E aí também há um trabalho que cada um de nós tem que fazer e desenvolver. E se me permites, e que é a missão deste podcast também. Eu recordo-me que uma das convidadas que tivemos connosco foi a Teresa Tavares, médica de cuidados paliativos, que ficou muito surpreendida quando eu lhe perguntei: e então os doentes são empáticos consigo? Ela disse: eu nunca pensei isso dessa forma, não é? E que faz todo sentido. Não só nós compreendermos que temos um ser humano à nossa frente, não é? Mas também compreendermos que podemos pedir algumas coisas. Nós podemos e devemos dizer: olha, isso não foi espetacular a forma como se está a dirigir a mim, não é? Ou eu entendi desta forma, dar oportunidade para esclarecer. Às vezes é o lembrete, o post-it amarelo que nós precisamos para acordar dessa correria que penso que estavas a falar. Sim, e o processo de comunicação, a forma como comunicamos, o tom e o conteúdo. Muitas vezes não sabemos exprimir aquilo que queremos dizer, aquilo que queremos, o que estamos a sentir, aquilo que precisamos. E isso é fundamental também. Claro. Para a escuta ativa, para nós conseguirmos ter também essa escuta ativa e esse interesse que é muito importante, principalmente nestes processos de doença, de recuperação, mas se formos ver bem, para o bem-estar, para o nosso bem-estar, claro, também do nosso dia-a-dia, mas fundamentalmente num doente e num familiar, são prioritários, isso é fundamental. E nós ainda temos grande handicap a fazer isso. Por exemplo, nós latinos falamos, mas eu acho que às vezes não nos exprimimos bem. E é curioso, às vezes, sei lá, muitas coisas que assisti, não sei, Paula, tu traz a tua experiência que é diferente da minha, mais rica desse ponto de vista. Às vezes fala-se médicas, não é? A linguagem, não é? certo. Não, claro. não percebo nada do que estás a dizer, mas que também não se põe em causa, porque há um certo endeusamento, não é? O médico e o padre eram as pessoas que, não é? que nos orientavam, que estavam acima de tudo, e às vezes até perguntar é meio um ato de coragem, não é? Não, Ana, não é. É um ato de direito. Concordo. É um ato de direito. Concordo. A fase do paternalismo já acabou. Ainda bem. Ainda subsiste em algo, mas eu acho que hoje já é exceção, muito honestamente. Isso também parte de nós. Todos nós, temos de ser mais ativos, porque é um direito. O doente, a família tem que perceber o diagnóstico, que tem que perceber o percurso, até para chegar ao diagnóstico, tem que perceber o percurso e as opções depois do diagnóstico, no tratamento e depois do tratamento. Claro. Repara, se pensarmos nos sobreviventes de cancro, que têm, graças à inovação, têm aumentado exponencialmente. É um novo desafio. Em Portugal, nós já temos mais de 500 mil, se não quase 1 milhão de sobreviventes de cancro. Isto é extraordinário. Mas, por exemplo, são pessoas, muitas delas, que se sentem abandonadas, porque a seguir aos tratamentos ficam com sequelas, sejam físicas, cognitivas, emocionais, e depois vão recorrer a quem? Há um vazio. Já não se conseguem adaptar ao mesmo tipo de trabalho. Já não conseguem, por exemplo, eu lembro-me de ter sobreviventes a contarem: eu antes lia, devorava um livro, agora não consigo reter uma frase, tenho que ir sistematicamente ao início da página, o que é frustrante, é desesperante para a pessoa. Não consigo acompanhar uma conversa, tenho mais dificuldade, etc. E como é que ficam estas pessoas? Onde é que estão os programas de recuperação para estas pessoas? É muito interessante, estes novos desafios abrem uma necessidade de resposta emergente. Há um programa piloto no Centro de Reabilitação do Norte, a este nível, que é extraordinário. Que eu já divulguei, mas que não me canso de o fazer e acho que devia ser replicado,
E os próprios cuidados de saúde primários, por exemplo, tem que haver a inclusão destas pessoas, o acompanhamento destas pessoas na sua grande lista de indicadores, por assim dizer, não é? Porque é reaprender muita coisa, é reaprender a viver. Completamente. E tu melhor que ninguém saberás disso, não é? Mas eu vejo, e só como testemunha, não é? E percebo que nós temos que dizer, e temos que dizer aos decisores também, é preciso isto. Há uma nova necessidade. Temos aqui uma balança que aumentou muito em termos da boa notícia, dos prognósticos, do sucesso, mas depois ficamos com esta balança em que as pessoas muitas vezes podem ficar a sentir pela metade ou pior. E nós não podemos deixar que a cura seja também um modo de morte. Exatamente, concordo mesmo contigo. Aliás, mesmo toda esta questão do viver com, não é? Ou seja, há muito, e claro, em termos teóricos, fala-se do modelo médico, do modelo biopsicossocial, etc, etc. E há muita coisa que mesmo durante a formação de médicos, pelo que eu vou percebendo, que se fala, mas que depois a transposição para a realidade, a multidisciplinaridade, por exemplo, não é? O doente estar no centro de tudo, às vezes falha nesta implementação. E é curioso, fico também curiosa de tentar perceber, e tu que andas por dentro, não é? Que acredito que converses quer com as pessoas nos hospitais, quer precisamente com decisores também. Porquê que achas que isto acontece? Porque há consciência disto, não é? Há estudos, há palestras, há congressos. Porquê que depois é tão difícil implementar? É o triturador, não é? É o triturador, é o grau de exigência. Há pouco referiste o tempo, não é? Às vezes tem 10, 15 minutos para uma consulta, tem uma lista enorme de pacientes. Isto não ajuda, não é? Tem que cumprir os indicadores X para conseguir alcançar um incentivo que seja. Eu acho que há outro elemento muito perverso neste circuito, que é, faltam recursos humanos e falta a valorização também desses recursos humanos. E esses recursos humanos também são pessoas. Claro. E este desgaste, por mais que vistam a camisola, e por mais que queiram olhar para ti, Ana, e olhar para mim, Paula, e tratarem-nos de uma forma personalizada e individualizada, a certa altura já estão corroídos. E às vezes também com os baixos salários, outra coisa que as pessoas deviam pensar, e nomeadamente os decisores, se tu dás o mínimo, tu levas a serviços mínimos. E a primeira coisa a cair aqui é a empatia. Fazes procedimentos técnicos e a empatia já nem sequer está na consciência da pessoa. O que é trágico. Sim. O que é realmente trágico, porque quebra a tal relação fundamental entre o doente, o familiar, o cuidador, o familiar, que são os suportes, e os profissionais de saúde, como o seu todo, independentemente, não é só o médico, não é? É o enfermeiro, é o psicólogo, muitas vezes até a assistente social, o nutricionista, os técnicos de diagnóstico, os assistentes operacionais e os próprios administrativos. Às vezes o nosso primeiro embate, eu não sei se na tua experiência tu sentiste isso, mas eu já assisti a isto. O primeiro embate dificílimo dos doentes e das famílias é na recepção. E às vezes os primeiros conflitos de comunicação e de informações conflituosas dão-se nessa primeira linha ou no corredor com vários agentes diferentes, que até pode ser o pessoal da limpeza, mas que está presente e tal, e o processo de comunicação começa a ficar minado, gera desconfiança, etc. Mas como quem tem a informação muitas vezes também não tem o tempo ou a disponibilidade já sequer mental e emocional para ter presente a empatia, criamos situações de crise. Concordo plenamente. Mas sabes que... E atenção, às vezes quando eu falo desta minha necessidade de conversar sobre isto, de levar esta reflexão mais longe e a mais pessoas, familiares médicos, sei lá, acho mesmo que é uma questão que para mim é uma bandeira e que eu gosto de levar e de conversar. Algumas pessoas partem do princípio que eu faço isto movida pela zanga.
E não é verdade. Porque, e faz-me lembrar uma frase que li no Arquipélago de Gulag que diz qualquer coisa como isto: há uma linha que separa o bem e o mal, mas essa linha atravessa o coração de cada um de nós. Ou seja, não há os bons e os maus, não há os médicos são maus e os doentes são ótimos e uns são os salvadores e outros são as vítimas. Cada um de nós pode decidir bem e mal a todo momento. E sei que temos seres humanos do outro lado também, não é? Agora, quero acreditar que isto também se trabalha, que esta consciência se trabalha, que podemos ser lembretes uns dos outros, não é? E dizias que muitas das coisas acontecem até nos corredores. Eu tenho experiências maravilhosas e horríveis ao balcão, não é? Ou seja, não acho que seja uma coisa de categorias profissionais, de lados, não é? Acho que há muito bons e muito maus profissionais em todas as áreas e acho também, como dizias, há dias, não é? E depois há este uso do poder também que algumas pessoas usam para transformar o mundo à sua imagem, não é? Umas para facilitar, agilizar, outras para complicar um bocadinho. E pronto, cá estamos nós a conversar sobre isso, para trazer consciência sobre estas questões. Mas dizia-te, gostava de te perguntar um pouco acerca de um dos possíveis entraves a que a empatia aconteça nos momentos terapêuticos de encontro, não é? E que eu coloco a possibilidade de ser o medo de sofrer, não é? De nos envolvermos na história, de sairmos de lá com mais peso. E isso por parte dos profissionais de saúde, mas acredito que para ti também, não é? Que andas por esses espaços todos. Como é que é? Há medo da vulnerabilidade? Como é que se lida com isso? Eu acho que não há medo da vulnerabilidade. Eu tenho humildade perante essa vulnerabilidade. Eu ter feito esta escolha de me especializar em jornalismo de saúde, em saúde, são já 20 anos. Eu sou uma melhor pessoa. Eu cruzei-me ao longo destes anos todos com pessoas incríveis, como tu, que têm a coragem de se expor, de apontar o dedo, se for preciso, de questionar, de partilhar os seus mais profundos receios, as suas dores, o que correu bem também, os alertas para que não aconteça o mesmo a outros ou para incentivar outros. Lembro-me, por exemplo, quando sobre os ensaios clínicos, é muito um trabalho de força, de informação. E isto, para mim, eu não vou dizer é tudo um mar de rosas. Eu já perdi vários entrevistados, desde crianças, desde bebés, até idosos, obviamente. E há situações que nos ficam gravadas literalmente na pele, não os esqueço. Há alguns deles, lembro-me com um sorriso de gratidão, seguramente. Outros com muita pena, porque sei o sofrimento e as oportunidades a que não tiveram acesso. E essa parte dói também a nós. Não seguramos apenas no microfone, nem os meus colegas estão só a segurar numa câmara, não é? Isso também atingiu o apogeu na pandemia. E aí, se queres falar de empatia, vou-te dizer que acho que ela aí foi um desafio, mas completamente gigantesco e surpreendente nas revelações. Nós tínhamos pessoas sozinhas nos hospitais, completamente desamparadas, desde grávidas, no seu trabalho de parto, sem os companheiros. Pessoas, a pediatria foi obviamente uma pequena exceção, mas pessoas a morrerem sozinhas, sem os seus nos hospitais. Adultos internados sem terem os seus a dar a mão, a dar um conforto. E profissionais de saúde que estavam completamente com fatos que pareciam de escafandro ou de astronautas. Até o olhar era difícil, não é? O toque era através do plástico. E que a nossa face estava toda... Como é que... Precisamente. Tenho muitas pessoas que dizem um sorriso era um dos gestos empáticos. E o olhar, não é? E o toque. Não é? E o toque. O que é que sentias? Sentias o plástico, não é? A borracha das luvas
E eles a fazer, e o que é que eles faziam? Todos escreviam os nomes nos fatos, debruçavam-se mais sobre as pessoas, levavam os seus próprios tablets pessoais e faziam videochamadas. Nós vimos coisas, eles inventavam literalmente tudo e mais alguma coisa para criar essas pontes. E foi extraordinário. E eles próprios, muitas vezes, sem conseguir ver as próprias famílias, viam os seus filhos através de paredes de vidro. Foi dos maiores exemplos de empatia num cenário perfeitamente, pensávamos nós, não é? De filme de ficção científica. Completamente. Tornou-se realidade. Eu gostava era que um bocadinho disso, e desse esforço, e dessa união conjunta de todos, tivesse ficado. Isso até podíamos levar para muito mais coisas que a pandemia, infelizmente, nos ensinou. Mas uma crise também nos ensina muita coisa, não é? Acho que não tiramos ainda os devidos ensinamentos, não os assimilamos como devíamos. Mas queria voltar à parte da estrada de duas vias. E até vou dar o meu exemplo. Que é completamente banal. Eu tenho fobia de agulhas. Eu estou em blocos operatórios, faço reportagens, tudo e mais alguma coisa, não me impressiona nada. Mas, de repente, ponho uma agulha à frente para uma doação de sangue ou no meu próprio braço e eu perco o controle emocional, não durmo, fico com a perna bamba. E reparei que, quando eu chego aos enfermeiros, chego ao dia de fazer as análises e digo: "Sr. enfermeira, desculpe, vai ter um dia horrível, vai aturar imensas pessoas, vai receber imensas pessoas", portanto começo um bocadinho a brincar. Mas olha, eu vou ser difícil, eu já estou com a perna bamba, estou a entrar em suores frios e vou tentando conquistar a pessoa para essa escuta ativa, para esse, ok, cuidado, isto, olha que eu até posso desmaiar. E de repente eu tomo essa iniciativa, eu digo o que preciso antes, tento cativar antes. Ajuda. Claro. Ajuda. Quando nós estamos... Agora vamos passar para os cenários de verdadeira gravidade, não é? Porque isto é uma fobia. Não se explica, mas também não tem interesse nenhum. Isto no grande quadro das coisas não tem interesse nenhum. Mas dá-nos também uma noção de que no detalhe se pode fazer a diferença. É que na saúde os detalhes, aliás, os pormenores são por maiores. É verdade, não é? Eu recordo-me que aqui em tempos, lá está fruto também desta minha experiência, fui a um lugar que não tem nada a ver com saúde, aliás, e que as pessoas que estavam a atender tinham placas a dizer: "Olá, eu sou a Ana e gosto de nadar", "Olá, eu não sei o quê e gosto de Fórmula 1". E eu achei imensa graça aquilo, até porque me pareceu uma pessoa que era a Juliana, que gostava de ler, e eu disse: "Oh Juliana, o que é que me aconselha?", não é? E depois tive, entretanto, um tratamento em que estava lá uma conversa difícil entre um utente e no caso, uma enfermeira, e eu pensei, que giro que seria que ela estivesse ali: "Olá, eu sou a Maria e gosto de qualquer coisa", humanizar aquilo, não é? Sim. Para que todos se lembrem, nós somos pessoas que estão ali, não é? Sim. E lá está, podemos estar sentados ou não é? Mas ias dizer, saindo do teu exemplo e passando para... Sim, para casos verdadeiramente graves, não é? Porque desde a oncologia à neurologia, à neurocirurgia, uma das coisas que eu tenho mais marcantes na transformação é, por exemplo, a doença de Parkinson. Tive a sorte de acompanhar a entrada em Portugal da estimulação cerebral profunda pela mão do professor Rui Vaz no Hospital de São João, que, entretanto, ensinou e orientou para o resto do país. E ver pessoas, até já, nós podemos dizer jovens, não é? Alguns 30 anos e tal, e começam a ter formas precoces da doença. E é uma doença altamente inabilizada. Perdes o controle do corpo, não é? Enquanto no Alzheimer perdes a noção da mente, no Parkinson ficas refém completamente do teu corpo, não tens qualquer controle sobre o corpo. E quando surgiu esse tratamento para aquele nicho de doentes em que nada mais faz sentido, nada mais faz ação, nada mais atua, a maneira como encaminhas, avalias estas pessoas, as valorizas, as incluis nesse processo. E depois é uma cirurgia, era até há um ano uma cirurgia em que a pessoa tinha que estar acordada. Ela era parte integrante do processo, porque tinhas que explicar
Tinhas que mexer os dedos, tinhas que falar para se perceber que ninguém estava a ir a um ponto do teu cérebro que pudesse causar dano, além do que a doença já estava a provocar. Tudo para pôr um elétrodo no teu cérebro para quase repor o circuito de neuronal que pronto, teve um curto-circuito e que te tirou então o controle dos movimentos. As mudanças a seguir, Ana, e a valorização daquelas pessoas são extraordinárias. Eu aí sinto-me em verdadeiros filmes de ficção científica, mas de repente, não, é verdade. É emocionante, não é? E eu saio dali enlevada, não sei se me faço entender, sabes? Acho que tudo é possível, Sim. acho que é maravilhoso. E estamos a falar também de um trabalho de equipa multidisciplinar onde a empatia existe efetivamente. Exatamente. Entre todos. Na área do cancro, nós temos aqui o cancro é um monstro, não é? Nós, ainda hoje enche-se a boca, há quase um pause em tudo quando se fala da palavra cancro. Claro. Na verdade, já é uma doença crónica. Felizmente. Eu digo muitas vezes que quero chegar aos 80 com isto, não é? Ou seja, sabendo que não tem cura, o meu plano é esse. Portanto... É um excelente plano. Estamos todos, obviamente, a torcer por isso. E repara que em Portugal há cerca de 70 mil novos diagnósticos por ano. É uma tarefa hercúlea, é um desafio, continua a ser um desafio premente, até porque há previsão que até 2040 nós vamos aumentar 20%. É o envelhecimento, é o estilo de vida, já sabemos. A questão é, também há mais investimento e há novas respostas, e isso é fundamental. Aqui na parte da ciência, de repente, quando percebes que podemos ter as duas, cancro da mama metastizado, ou metastático, grau 4. O teu é diferente do meu. Com certeza, é verdade. E hoje consegui perceber o ADN do teu tumor, o ADN do meu tumor, é um virar de jogo. É um virar de jogo. E há entrada e opções que eram impossíveis até há poucos anos. A imunoterapia, as células CAR-T, e tudo está a ser mais agilizado. Curiosamente, onde é que nós estamos a pecar? É na burocracia. E aí também falta empatia. Concordo. Até aí. Porquê? Porque nós poderíamos ter 10 vezes mais ensaios clínicos do que temos em Portugal. E deveríamos. Porque, mais uma vez, também é bom para toda a gente. Se tivéssemos a noção dos ganhos, e aí também entra a empatia, Claro que sim. tudo era muito mais agilizado. Garanto. E aí eu também concordo quando as pessoas dizem doutor, o tratamento que me está a aconselhar, se fosse a sua filha, aconselhava? Ser enfermeira, a maneira como está a injetar-me, a pôr o catéter, também fazia assim na sua filha? E eu acho que às vezes é legítimo. É duro de ouvir do outro lado. Claro. Mas às vezes, só com esta assertividade, se quiseres, é que a pessoa também do outro lado desperta eu esqueci-me daquela ferramenta essencial que é tão importante como o estetoscópio, ou como a agulha, ou como o catéter. Ou como as substâncias que me podem salvar a vida. E às vezes isto é meio paradoxal. Posso-te contar um episódio que tenho, sei lá, aí um mês, em que eu tenho que fazer tratamentos de 3 em 3 semanas, lá está, se tudo correr bem até aos 80, 90 irei fazê-lo, ou então vai surgir alguma coisa que eu também acredito que me pode ajudar e que será diferente, e fui atendida por uma enfermeira que naquele dia, eu quero acreditar, não estava num dia particularmente feliz e estava a ser difícil picar no sítio certo e conseguirmos pôr o catéter. E ela ficou muito zangada e disse, eu assim não consigo picá-la. E eu pensei, mas o que é que eu posso fazer? Quer que me pique eu? Eu não consigo, não é? Mas pronto, a coisa correu, houve outra enfermeira que veio ajudar, tudo certo. 3 semanas depois, calha-me mesmo a enfermeira. E eu tive ali uns segundos de, o que é que eu faço? Deixo que está tudo... Faço de conta que não se passa nada, sujeito-me ao mesmo. Mas aumentou-te a angústia e a ansiedade. Fiquei. Num momento já difícil. Fiquei. Já estava ali, e as minhas próprias tensões acusavam essa ansiedadezinha. Ela vem e eu disse assim, enfermeira, não me vai levar mal. Da última vez ficamos as duas muito nervosas. Não acha que é melhor
trocarmos já a parte do picar? E ela, o que é que está a querer dizer com isso? Olha que eu vou ficar nervosa. E eu, é isso. Então vamos facilitar esta parte. E foi curioso, porque ela primeiro ficou zangada. E a meio do tratamento disse assim, olha, até foi um alívio, porque eu estava de facto a ficar nervosa. E nós às vezes temos medo desta transparência. E eu não sei bem porquê. Porque... lá está. Porque estamos nas mãos de outra pessoa. Pois. Porque não temos controle. Exatamente. Essa é a parte que nós temos que reconhecer. Essa vulnerabilidade às vezes também se vira contra nós. É um desafio para eles e é um dever deles, porque nós estamos numa situação de maior vulnerabilidade. Mas isso também nos dá, mas isso aumenta a exigência também em nós. Nós temos que revelar essas nossas vulnerabilidades e o que é que nós precisamos. Claro. O que é que nós precisamos? Há pessoas que não valorizam muito se são tratadas pelo nome ou não, se a pessoa fica ali a fazer-nos um bocadinho mais de companhia ou não, se nos olham nos olhos ou não, mas para a maior parte das pessoas faz toda a diferença. Claro. Portanto, é preciso saber quem são estas pessoas. E quem melhor que nós para nos apresentarmos? Tal e qual. Exatamente. Mas nós vamos ter vergonha ou vamos ter de... Não faz sentido. E tirar o tal endeusamento e termos esse bocadinho de controle. Olha, eu aqui, o tratamento eu não controlo, mas eu posso controlar a minha postura perante as pessoas que me tratam. E se algo me está a incomodar, eu acho que eu devo dizer. Com certeza. Eu Não recordo temos que estar a dizer zangados, não é? Dizemos, olha, sou enfermeira ou sou doutora, quer dizer, desculpe, parece que não me está a ouvir, parece que não me está a ver, olha, eu fiquei com esta dúvida, eu tenho receio concreto disto. Veja só se eu entendi bem. Quantas vezes eu digo isso? Veja só se eu entendi bem. E depois lá está. Eu sou daquelas pessoas que, se houver um livro de elogios ou de reclamações, eu uso os dois. Eu tanto celebro que corre muito bem, como faço as minhas queixas. E durante este processo todo, que tem mais ou menos 7 anos, muitas vezes me disseram, tu fazes queixas? Pois eles vão se vingar. E eu, mas em que mundo é que nós estamos em que isto é uma possibilidade, não é? Não, Muita eu gente faço... continua a pensar assim. Mais, Paula, posso partilhar contigo que o final do ano passado foi particularmente difícil para mim. Porque eu estava a ser seguida num determinado hospital, em que na véspera de Natal me dizem não há nada a fazer por ti, vão-te ligar dos paliativos. E 2 semanas depois, quando eu pedi uma segunda opinião numa outra organização, eu tinha o tratamento que estou a fazer agora e que felizmente está a correr muito bem. E isso faz-me muito pensar, não é? Porquê? Se têm todos acesso às mesmas coisas e tem muito a ver com burocracias e números e dinheiros e pronto. Ou às vezes até encarar como os doentes como nossa propriedade. Completamente. Que é outra luta que nós também temos ao longo destes anos, nomeadamente nós jornalistas, de questionar e de ver a mudança dos próprios modelos organizacionais. Completamente. E fez muita diferença. Completamente. E era isso que eu te ia contar, que, entretanto, eu fiquei bastante zangada pela forma como fui atendida nessa véspera de Natal, véspera da véspera, mas fiquei muito zangada, acho que não era, eu nem sequer me consegui sentar na cadeira, basicamente puseram-me fora do consultório, assim como é Natal, eu tenho que me ir preparar, mas eu não quis zangar-me naquele momento, ou seja, qualquer coisa que eu fosse dizer naquele momento ia ser muito temperada pelo que eu estava a sentir, que era uma zanga profunda, não é? Então vim para casa, esclareci-me, acalmei-me e depois fiz uma reclamação já com pés e cabeça. Passado 1 mês e tal, ligam-me do hospital a dizer, olha, nós recebemos a sua reclamação e eu gostava de saber o que é que quer que nós façamos com isto. E eu, como assim? Ora bem, eu gostava que vocês soubessem, tomassem conhecimento, se quiserem e tiverem oportunidade que me ouvissem, acho que é importante eu poder passar aquilo que se passa e depois que hajam inconformidade. Acho que o meu compromisso é de vos relatar aquilo que aconteceu. E dizem-me assim, mas a Ana não acusou ninguém. O que é que fazemos com isso? Quase que eu li, não é, implicitamente e agora castigamos quem para resolver o problema? Quando a questão nem sequer é o castigar. Isto não é rolar cabeças. Não, é mudar um posicionamento, uma forma de estar, uma forma de cuidar. Mas, sim, na verdade não me surpreende absolutamente nada, infelizmente também já assisti.
Isto é um desafio que não vai desaparecer tão cedo. Vamos sempre ter um episódio ou outro. A nossa esperança é que, com maior literacia e falando melhor sobre as coisas e formando melhor as pessoas, Isso. tendo isto muito mais presente e principalmente, repara, nesta era digital, é um desafio que ganha proporções ainda mais emergentes. Porque a tecnologia e a inovação aqui jogam contra a empatia. Claro. Porque há menos contacto, não é? E nesta formação dos jovens e até a atualização dos que já estão, isto deveria ser incentivado. Porque as máquinas vão poder ajudar e muito, ótimo. Na acuidade, olha, na burocracia, ótimo. Mas não substitui nunca o ser humano. Mas sabes que partilhei isso com um médico que passou por mim, que já não me lembro exatamente como é que a conversa surgiu, mas eu disse-lhe precisamente isso. Eu disse, ok, espetacular, e agora isso responsabiliza-vos, porque o ChatGPT responde-me a questões médicas. Se eu lhe der uma prompt certa de ele ir aos jornais, às revistas científicas certas, eu tenho informação fidedigna. Mas é precisamente esta componente humana que diferencia um ser humano, passa a redundância, de um computador, não é? E acho que aí está um desafio que eu acho que se vai avolumar. Sem dúvida. Já estamos a sentir isso. Nos próximos tempos. Aliás, uma das queixas de muitas pessoas, e que tem sido alvo de debate também, e que os próprios, desde logo os médicos de família, reconhecem muito e estão a tentar contrariar, é que eles têm que olhar mais tempo ao computador para introduzir as informações, etc, e em velocidade relâmpago, em velocidade cruzeiro para o tempo que tem, do que estar a ouvir ou a ver a pessoa que tem à sua frente. Quando as informações e a linguagem corporal e a linguagem facial da pessoa revela muito mais sobre a pessoa e até às vezes sobre a sua condição, e muitas vezes o que ela não está a revelar, que pode ser fundamental até para o diagnóstico, do que olhar para um computador e pôr aquilo tudo na dita ficha. Não é? Exatamente. Isto é complicado. A telemedicina é um avanço extraordinário e permite-nos chegar, então, se virmos bem, não é, a discrepância no interior e litoral do país. Mas a própria telemedicina e as consultas por telemedicina induzem uma exigência ao profissional de saúde que tem que estar capacitado disto, de empatia, 10 vezes maior do que já frente a frente. Claro. Mas será que há noção disto? Pois, não sei. Ou vais só fazer o formulário e preencher o check? Sim, percebo. Não sei mesmo, acho que vamos descobrir algumas coisas agora pelo caminho. E sabes que também parte destas questões, destas dificuldades, eu senti muita ajuda, muita camaradagem em grupos de doentes, sabes? Até nas redes sociais, sinto muitas vezes que, sei lá, olha, mesmo isso que estavas a dizer, de eu perceber que eu posso ter um cancro semelhante ao de outra pessoa, mas eu experimentei esse medicamento e não funcionou, mas pode funcionar contigo, porque depois já vem alguém comigo funcionou. E acho interessantíssimo isso, não sei também se da tua experiência, grupos de doentes, comunidades de doentes têm aqui uma função. Embora às vezes sinta, por exemplo, que se têm criado comissões de humanização, etc., mas que depois esbarram no que é possível efetivamente fazer. Não é? Recordo-me que dessa reclamação veio uma reunião em que me disseram, eu sei dessa realidade há mais de 10 anos, mas para mim, confesso, é muito frustrante lidar com esta informação. Como é que se sabe uma coisa há mais de 10 anos e não se consegue fazer nada? Não é? E acho, não sei, gostava de ouvir a tua opinião, que a mudança, que este lembrete passa por dar voz àquilo que vai acontecendo. E acho que nesse campo tu tens um papel privilegiado e que eu quero muito agradecer. Não é um agradecimento, eu acho que é uma missão, sabes? E mais uma vez, eu tenho que insistir que é um privilégio. Dá-me banhos de humildade.
sabes? Torna-nos melhor pessoas, foca-nos nas prioridades da vida e no valor aos nossos e ao que tens. Eu acho que és muito mais feliz. Não é com o mal dos outros, é com a coragem dos outros e o que os outros partilham connosco. Eu acho que cada pessoa que foi passando pela minha carreira e me permitiu fazer as reportagens todas que eu tenho vindo a fazer, eu tenho um grande respeito e uma grande admiração por elas. Eu acho que um doente relatar a sua experiência, contribuir para a literacia, para a sensibilização, mais uma vez também motivando outros, dando força a outros, para não se distraírem, para não ignorarem sinais, ou até incentivando, não resulta, não desista, faça adesão aos tratamentos, por exemplo. Isso é tão precioso, eu tenho um valor incalculável. Vale mais do que não sei quantas campanhas de saúde públicas da Direção-Geral da Saúde, às vezes. E olha que essas também são muito, muito importantes, são fundamentais. Mas é a voz de alguém e credibiliza, e aí também a empatia, porque tu de repente... Eu faço esse exercício enquanto estou a entrevistar, eu imagino, ou gosto de imaginar, que quem está lá em casa a ver as nossas reportagens pensa, podia ser eu, podia ser a minha irmã, podia ser a minha mãe, podia ser a minha avó, podia ser o meu filho. Isso é importantíssimo. O dar voz a vocês, aos profissionais de saúde, é uma missão, mas é um dever, é um dever obrigatório. Quer dizer, não me passa pela cabeça que fosse dessa maneira e estamos sempre com aquela esperança. Vamos lá acelerar um bocadinho mais a mudança, vamos lá tentar que isto, não é? Que este modelo, por exemplo, que resulte, inspira outros a fazer o mesmo ou semelhante. Claro. Muitas vezes falamos muito de dinheiro, mas na maior parte das situações o dinheiro até está longe de ser o principal veículo de mudança. Acredito mesmo nisso. Às vezes até o validar o dinheiro ou a resposta certa, não é? Nós estamos todos à procura da estratégia certa para resolver todos os problemas. E o que eu tenho sentido é que às vezes validar as dúvidas é tão importante como dizer a saída é aquela, não é? Eu lembro-me perfeitamente de haver uma altura, quando soube que o cancro tinha recidivado, de eu pôr muito em questão se eu fazia tratamentos ou não. Do que era isto da qualidade de vida, sabe? E com uma paixão imensa pela vida. Não era de todo um desrespeito por ela. E de conversar com pessoas que, por acaso esta em particular, eu já me tinha cruzado no mesmo espaço, mas muitas delas vivem pelo país ou pelo mundo e foi mais por essas comunidades, mais nas redes sociais, e de eu dizer, olha, eu acho que não vou fazer tratamentos. E de me terem dito assim, pensa. Toma o teu tempo. O que quer que decidas, vai estar bem. Mas assim como houve tantas pessoas que te inspiraram a ti, pensa que há pessoas que te veem também e que podes inspirar outros. E eu acho isto tão maduro, não é? De não partir do princípio de nada, mas dizer assim, deixa-me só devolver-te em modo espelho o que é que eu estou a ver. Acho tão importante e acho que, quer dizer, o teu trabalho também é isso. Mas é um ato de generosidade, não é, Ana? Eu acho. Vocês saírem eu sinto isso, saírem de vocês próprios, não é? E porem literalmente as entranhas cá fora. E os demónios também cá fora. E às vezes os anjos também os há. E isto lá está, é fantástico e tem que fazer, e faz a diferença. Tem que se aliar o resto. Isto, o circuito é mais complicado. É a tal linguagem, é a tal valorização. Aquilo que falávamos o doente no centro do sistema. O doente quem nos dera. Sim. Isso tem que deixar de ser um clichê. Depois tens experiências também altamente inspiradoras e transformadoras. Por exemplo, a hospitalização domiciliária. Os cuidados paliativos, como referiste. Que são, eu acho que uma coisa que ainda não se dá o devido valor. Mais uma vez, é o valor. Porque ainda estamos nos custos, não é? E da desvalorização de quem os faz. E isto é
uma mudança de vida e de qualidade de vida Completamente. das pessoas, independentemente do tempo. O tempo Mas também. reforço essa tua ideia, faz toda a diferença. Lá está, organizações diferentes, perspectivas diferentes sobre os cuidados paliativos. É que os cuidados paliativos, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensam, não é só para a fase terminal de vida. A minha Temos qualidade que de acabar vida com isso. melhorou profundamente a partir do momento em que eu comecei a ser acompanhada por cuidados paliativos, que é é assustador. Porque temos essa ideia incutida, cuidados paliativos é para o término da vida. fim, não é? Mas isso só acontece porque há tão poucos recursos para os cuidados paliativos que desgraçados só conseguem dar resposta às situações mais emergentes que E infelizmente que são é as de término visto, de vida. não sei se concordas, isto é só o que eu vejo que é pouco, mas é visto quase como uma despromoção. Quem vai para os paliativos, Está condenado. não é? E mesmo para os próprios profissionais. São os paliativos. Não tem progressão de carreira Não é? sequer. O que é que isso motiva médicos a continuarem a especializar-se em assustador. cuidados paliativos? Não é? Isto numa altura em que cada vez vamos envelhecendo mais, mas ao que tudo indica, não melhor. Claro. Quando devia ser ao contrário, envelhecermos mais e melhor. Exato, Não e é? acabamos por Pois. baixar a fasquia, que também é curioso, que é, sei lá, no outro dia uma amiga estava-me a dizer que foi uma consulta de cuidados paliativos e que foi com o companheiro e que a médica disse, olha, esta consulta também é para si e, portanto, se precisar, aqui estamos, tarará. E ela dizia, a médica era incrível. E eu a pensar, sim, essa médica é incrível, mas isso é o que é cuidados paliativos, não é? E é curioso, porque nós próprios entramos nesta roda do hamster de começar a achar incrível uma coisa que é, como tu dizes, eu acho um direito e que faz Consagrado parte. na lei, Não é? E que faz parte. Enfim, mas que só chega a 30% de quem precisa. é incrível, não é? São as nossas lutas e estás a ver com objetivos e algumas metas altamente comuns. Há um trajeto a ser feito, há aqui várias batalhas que dentro das nossas diferentes experiências temos que ir continuando a insistir para a mudança, porque ela vai ser para todos nós. Eu às vezes já tive esta conversa com médicos, com enfermeiros, com olha, um dia posso ser eu, ou um dia pode ser você, a quem a cuidou, ou neste caso às vezes a quem eventualmente não esteve no seu melhor, na personalização, na humanização, um dia também podemos ser nós, não é? E eu acho que as pessoas fazem pouco esta pergunta, ou questionam-se pouco sobre isto, ou constatam pouco isto. Quando toca a nós e aos decisores políticos, eu gosto muito de, às vezes, também fazer esta pequena maldade. Olha, se fosse o seu filho, não é? Se fosse o seu irmão, se fosse o seu pai, se fosse a sua mãe. Quer dizer, há muitos pratos na balança, eles estão tipo os acrobatas, têm que gerir muitos pratos ao mesmo tempo, muitas bolas no ar. Claro. Mas na vida real, há pessoas a sentir na pele. E não podem esperar. E outras não conseguem esperar. E já partiram e se foram oportunidades perdidas. Portanto, nós estamos num período muito interessante em termos de soluções, de armas que não tínhamos, mas ao mesmo tempo também altamente exigente, no sentido de conseguirmos conjugar a sustentabilidade da inovação com um bom cuidado e humanizado. Não chega a dizer humanização, que é um dos princípios base das ULS e de todos os serviços. É preciso que essa humanização seja posta em prática e que também tenha em condições. E se calhar formação. E se calhar formação em humanização e empatia para que ela seja posta em prática. Mas eu acho que eu também tenho o meu papel a desempenhar. Não me descarto da equação. De todo. E que bom, que sorte a nossa de termos a Paula e outras Paulas a fazer isso. É mesmo muito importante. Também sinto essa missão como minha, acho que se tocam. E Paula, teria mesmo muito para conversar. Acho que teríamos, com certeza. Mesmo, acho que temos aqui experiências e coisas, sei lá, até diferenças culturais. Já vi médicos a acompanharem pessoas de outros países e coisas bem feitas e coisas não tanto. Com as famílias, com tudo mais, é
é feliz e infelizmente um mundo, mas E gosto que de... está a mudar. E nós temos que nos adaptar rapidamente. Repara, muito rapidamente dizer-te que um dos nossos desafios, e assisti a isso, numa fase em que temos, às vezes, equipas tão desfalcadas nas urgências, de repente chega um casal em que está o médico de serviço, mas na cultura daquelas pessoas, a utente não pode ser vista por um homem. E como é que fazes isto? E às vezes até na obstetrícia. Claro. E o bebê pode estar a nascer, não, mas na cultura não pode ser um homem. Como é que se dá... E às vezes as pessoas também ainda não falam sequer um inglês compreensível, por mais que tu tentes e queiras ser empática e penses que estás a ajudar, às vezes até estás a fazer pior. Estás a ver a vantagem de também nos pormos no lugar dos profissionais de saúde? Claro. Aquela música dos Depeche Mode, Try Walking in My Shoes, é daquelas coisas que me está sempre a vir à cabeça, porque realmente tentar-nos andar no calçado, nos sapatos do outro, é muito importante. Não nos podemos divorciar da nossa exigência, dos nossos direitos, mas também do nosso papel no meio de tudo isto. Certo. E bem, estou-te a ouvir e estava aqui a pensar, se eu tivesse que dar um conselho agora, alguma coisa, não a ti, Paula, mas se houvesse aqui uma máxima, era este nós e eles, acho que não faz sentido nenhum, não é? Eu cheguei a dizer isso também a alguns médicos, que é, se partilharem, se vulnerabilizarem, se mostrarem de forma transparente, eu estou do vosso lado, não é? Eu vou para as ruas convosco, eu quero estratégias de autocuidado, eu quero que vocês estejam bem, porque nós estamos a remar todos para o mesmo lado. Portanto, a vitória será de todos, as perdas serão de todos. Exatamente. Paula, muito obrigada. Muito obrigada por este bocadinho. Para mim soube-me a pouco, como diz o Sérgio Godinho, soube a tanto que soube a pouco. Obrigadíssimo por isto, por me ajudares também aqui. Obrigada pela tua coragem. Olha, e por esta missão que decidiste levar a cabo, eu acho que é muito valiosa e acho que vai fazer efeito, vai ter o seu efeito. Espero que sim. Vou-te contando. Ótimo, fica a aguardar. Obrigada, Paula, e obrigada a todos e a todas que estiveram a ouvir-nos em mais este episódio do Princípio Ativo. Encontramos-nos para a semana.